Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por mais uma noite. Espero que os irmãos estejam bem em nome de Jesus, né, que a gente possa continuar firme na presença de Deus, orando, buscando força no Senhor, né? Deus é nosso refúgio, socorro bem presente, né? Em todo o tempo o Senhor está ao nosso lado, tem nos guardado. Quero deixar aqui um abraço para meus irmãos, né? Dizer que nós estamos com muita saudade dos irmãos e muitos não tenham, né? Alguns só que eu vejo, muito pouco, alguns irmãos só, mas tenho orado pela vida dos irmãos, sei que os irmãos têm orado pela minha vida também, pela minha família, e Deus seja louvado, amém? Vamos estar em vigia, vamos estar orando em todo o tempo, amém? Orar pelo nosso Brasil, orar pelo, pelo presidente, né, por essas pessoas que estão na frente, né, a Organização de Saúde Mundial, todos que estão em busca aí, né, de uma solução para esse momento tão difícil que o mundo está passando, que Deus venha abençoar, que Deus venha capacitar, né, e dar sabedoria para esses homens aí, amém? Eu quero hoje compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e vamos ver aqui a partir do versículo 16. Mateus 19, versículo 16 em diante. Fala sobre o jovem rico, tá bem? Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Então disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora, vamos pedir que Deus venha nos visitar agora, visitar o nosso interior, o nosso coração, que Deus venha agora tirar todo o cansaço, toda a preocupação do dia a dia, porque nós confiamos no Senhor, como o salmista diz, na verdade, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então nós sabemos que temos um Deus que tem cuidado de nós, da nossa família, dos nossos problemas, o Senhor sabe. E o Senhor tem cuidado de nós, amém? Senhor nosso Deus, o Deus eterno, Senhor Deus de toda a glória, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença com os Teus filhos, Senhor, com a Tua igreja. Te peço que, Senhor, a Tua palavra venha de encontro, que o Senhor venha visitar aqui as famílias, os lares, os corações, Senhor Deus, que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda a tristeza, todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação agora dos nossos corações, renova nossas mentes, Senhor, venha enviar a paz que o Espírito de Deus nos dá, Senhor, envia a paz aos corações agora, e pelo poder da Tua palavra, Senhor, venha falar com cada um de nós, venha edificar a Tua igreja, venha transformar os corações, venha restaurar vidas nessa noite, cura, liberta, salva, Senhor. Age com poder e glória, Pai, Senhor. E pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor amado, venha cada dia mais nos fortalecer nessa caminhada, Pai Santo. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui, irmãos. Então, aqui, essa passagem fala de um jovem rico, né, dono de muitas propriedades, como diz aqui o final do texto. E ele vai ter essa conversa com Jesus, né? Jesus está se aproximando ali e ele faz uma pergunta, né? A primeira pergunta que ele faz para Jesus, nós vimos aqui que ele pergunta assim: o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus responde para ele, né? Bom, acerca do que é bom, bom só existe um. A primeira coisa que eu quero pensar aqui, né? Eu vou ficar assim numa outra parte aqui desse texto, mas eu queria pensar nisso. Hoje talvez a gente pense assim, algumas pessoas pensam assim, como esse jovem, né? O que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna, a minha salvação? A questão não é, assim, irmãos, fazer aquilo que é o bom, né? A Bíblia fala que nós temos que, né, tratarmos a todos, né? Temos
comunhão com todos, né? Se possível, realmente estar em harmonia, né? Com todas as pessoas, né? Fazendo bem a todos. Então, assim, mas a questão, assim, não é a questão de, para alcançar uma vida eterna, nós sermos bonzinhos. Porque bondade, a Bíblia, a gente sabe, irmãos, que até aquelas pessoas que seguem uma religião, porque nós não seguimos a religião, nós seguimos Jesus, a palavra de Deus, eles fazem muitas caridades, né, como o próprio espírita faz. E a bondade que eles fazem não tem nenhum valor se não reconhecer Jesus como o Senhor, o Salvador. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que não recebe Jesus no seu coração, que não crê que Jesus é o Filho de Deus, né, e que veio realmente para nos salvar, amém? Porque nós somos salvos através do sangue do Cordeiro, a bondade não vai acrescentar nada, irmãos. Então hoje a gente fica pensando assim, bom, eu estou na igreja, eu estou fazendo muitas coisas boas, e Deus é comigo, amém, eu tenho feito, continuo fazendo coisas boas, mas busque viver uma vida santa, busque uma comunhão com Deus. A Bíblia diz que para entrar no reino dos céus, como Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Para entrarmos no reino, né, Jesus falou lá em João, né, no Evangelho de João, logo no início, ali no capítulo 3, quando ele vai de encontro a Nicodemos, ele fala, bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, não te importa se eu te disser, é preciso nascer da água, do batismo e do Espírito. Então, não é bondade, né, irmãos, em si, nós temos que ter um novo nascimento, uma vida mudada, transformada pelo Espírito Santo. Então, às vezes a gente está na igreja mesmo, correndo, ajuda muito o pastor, os irmãos, aquela coisa boa que você faz, amém. O trabalho a gente reconhece tudo isso, Deus está vendo, mas Deus quer algo mais da gente, quer mais algo de você e de mim. Que a gente tenha uma vida cada dia mais transformada pela palavra de Deus. Que a gente encontre uma comunhão verdadeira com Deus, que a gente ande de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso é preciso. Então, quando ele pergunta o que eu posso fazer de bom, como muitas pessoas na igreja, estou fazendo muita coisa boa, legal, continue fazendo, mas busque uma mudança interior, uma vida nova, porque é isso que Deus quer, né? Louvado seja Deus, que você é uma pessoa que procura ajudar e fazer as coisas certas, boas na igreja, amém, mas não só isso, né, irmãos? Nós temos que avançar mais, nós temos que buscar realmente uma vida que seja agora direcionada pelo Espírito Santo, viver essa nova vida, né? Como eu sempre tenho colocado isso para os irmãos, o Senhor nos chamou para andarmos na novidade de vida, nós temos conseguido andar nessa vida nova. Ah, mas eu estou aqui no mundo, pastor, está difícil, uma luta muito grande, eu sei, é muito difícil mesmo. A gente tem passado por uma luta muito grande, mas o Senhor é conosco e nos deixou o Espírito Santo, nos deu as armas para que a gente possa andar neste mundo, né? Como cidadãos dos céus, porque nós somos cidadãos dos céus. Então aqui eu paro e pensei aqui nesse momento, queria até assim, né, meditar isso com os irmãos também. Essa pergunta, Jesus fala para ele assim, bom só existe um, né? E Deus é bom mesmo, né? Isso a gente sabe que esse Deus é Deus de misericórdia, Deus é bom, mas para dar a vida eterna não é bom, né? Não é só de bondade que vai dar a vida eterna. E aí Jesus fala assim, se queres, porém, entrar na vida, aí Jesus encontra, né? Retruca ele e fala assim, guarda os mandamentos, né? Que foi deixado lá em Êxodo capítulo 20, né? Quando Moisés recebeu de Deus os mandamentos ali naquela tábua de pedra, e ali ele fala dos mandamentos, guarda os mandamentos. E aí ele começa a citar, né, os mandamentos para Jesus. Ele fala assim, Jesus fala, né, e ele lhe perguntou, quais? Ele perguntou para Jesus, respondeu Jesus. Aí Jesus fala, Jesus que cita os mandamentos, não matarás, não adulterarás, está em Êxodo 20 lá, né, versículo 10, ali por ali em diante. Não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou este jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Bom, assim, uma coisa, irmãos, é no sentido assim de observar, né? A gente observa muito,
muitas coisas, né? O cristão é muito observador, mas assim no sentido de observar e viver mesmo, né? Porque nós precisamos viver, não ser crente observador, né? Das coisas, ver aquilo está certo, aquilo está errado, mostrar, ver as coisas, nós temos que viver. Ele diz, olha, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Essa pergunta vale para a gente hoje também, porque nós estamos na igreja e assim como aquele jovem rico conhecia os mandamentos, nós conhecemos também, e nós também como eles temos que observar os mandamentos, temos que observar toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, para que a gente não perca a nossa vida eterna, né? Então toda a palavra tem que ser observada, tem que ser vivida, a gente tem que estar atento à palavra de Deus mesmo, para poder andar, né, de acordo com essa palavra. E hoje essa pergunta serve para nós ainda, né, para chegarmos para Deus e perguntar, Senhor, eu sei que tem muitas falhas, mas eu quero andar segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, né? Eu sei que muitas coisas têm me faltado ainda, né? Quer dizer que aquele jovem falou assim, o que me falta ainda, como que diz, não me falta nada, eu tenho observado tudo, mas a gente, vamos olhar para a nossa vida, a gente sabe que tem muitas coisas que nós temos que ainda achar, encontrar, muitas coisas Deus quer realmente, né, transformar na nossa vida. E ele pergunta, o que me falta ainda? Aí Jesus, olha só a resposta de Jesus. Jesus vai falar algo para ele, de algo que ele falou assim, bom, você está observando tudo? É, como ele disse aqui, né, o guarda, tudo isso eu tenho observado. E Jesus fala para ele assim, disse-lhe Jesus, aí Jesus faz uma prova, né, com ele. Se queres ser perfeito, ó, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, traz o tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aí quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e tirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. A Bíblia diz que não é difícil, né? Aqueles que têm amor pela riqueza, né? Vamos dizer assim, dá para servir a Deus a riqueza e entrar no reino dos céus, porque as pessoas estão presas muito aos bens, não só a questão de dinheiro, bens, propriedades, né? Que não deixa de ser um capital também. Mas veja bem, Jesus está dizendo para ele assim, ó, dá tudo que você tem aos pobres, né? A Bíblia fala para a gente não acumular tesouros, né, na terra e no céu. Então, ele está falando assim, você tem observado o mandamento de não cobiçarás a mulher do próximo, nada do teu próximo, serve e tal. Você tem, assim, ajudado o teu próximo? Tudo isso você fala que tem observado, mas o último mandamento 10 fala lá que a gente não pode cobiçar nada do próximo, pelo contrário. Se queres ser perfeito, aí eu fiquei aqui com essa palavra, eu quero aqui estar meditando com os irmãos. Perfeito. Irmãos, existe alguém neste mundo que é perfeito? Fica aqui essa alguém, né, que você conheça na face da terra que seja perfeito? A gente para e pensa nisso, né? Olhando para a nossa vida, não apontando para A, nem B, nem C. Primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós. Mas muitas vezes, né, os casamentos, os relacionamentos não estão dando certo, e principalmente, né, os casamentos, porque você quer achar sempre a perfeição, né? O homem na mulher, a mulher quer que o marido seja perfeito, e a mulher perfeita, e isso não hoje em dia é difícil existir, né? Por quê? Porque nós temos falhas. Nós temos falhas que precisam ser tratadas por Deus, nós temos muitas coisas que precisam ser transformadas por Deus através da palavra, através de uma vida de comunhão, de oração, de jejum, de consagração. Aos poucos Deus vai nos moldando, né? Ele vai nos transformando. Então existe hoje em dia assim, uma situação assim, que as pessoas querem achar a perfeição no relacionamento, no namoro, no noivado, no casamento, no esposo, na esposa, no trabalho também, nos relacionamentos, nas amizades. E quando bate de frente, quando existe uma situação que chateia, que aborrece, ou que magoa uma palavra, aí já é aquela situação de cada um seguir o seu lado, o seu caminho. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui, né, perguntando para todos nós, se você conhece alguém que é perfeito, que não tem falhas, que nunca errou, que nunca cometeu nenhum erro, ou em falar, ou em atitude, em palavras, em gestos, não sei. A Bíblia nos fala em Hebreus, Hebreus
Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 28, né? A Bíblia nos fala a respeito... Primeiro vamos ler um pouquinho, capítulo 7, versículo 20. Fala assim, no título fala, Cristo, sacerdote único e perfeito. Então, ele fala assim, versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Homens comuns, né? Este, no entanto, se referindo a Jesus, porque continua para sempre, tem um sacerdote imutável. Falando dos sacerdotes antigos, né? Da antiga aliança, que através da morte eles eram impedidos de continuar o sacerdócio. Mas Jesus ele continua para sempre, imutável, até hoje, para todo sempre, né? Ele é sacerdote para sempre. Então, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, Jesus, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora aqui, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, os antigos, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, aquele que não tem a falha, né, irmãos? Então eles faziam sacrifício por eles e pelo povo. Depois do povo, porque fez isso por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Aqueles homens eram colocados como sacerdotes, assim como Arão, por exemplo, né? Que foi aquele sacerdote escolhido por Deus, o irmão de Moisés. Mas a Bíblia está falando aqui que Arão, assim como você e eu, é sujeito à fraqueza. Paulo aprendeu isso quando Jesus falou, né, que a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqueles homens sacerdotes eram sujeitos à fraqueza, como você e eu. Por causa de quê? Por causa da carne. Então nós temos uma fraqueza muito grande, porque isso é devido realmente à nossa carne, que ela cogita do quê? Das coisas que não agradam a Deus, né? Das coisas do mundo, do pecado. Mas a palavra do juramento, continuando aí, versículo 28, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Esse sumo sacerdote perfeito. Sem defeito, sem mácula, né? Como aquele cordeiro mesmo, que Jesus é o cordeiro de Deus, aquele que era oferecido, né? Limpo, puro, sem defeito, assim é Jesus. Então ele diz, o Filho perfeito para sempre. Então Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Há perfeição em Jesus. Eu sempre falo, e falava isso na igreja, e vou falar aqui repetindo hoje nessa pregação, que Jesus é um exemplo, né? Foi já falado através dos profetas, e nós também olhamos para a cruz, olhamos para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. E falando ainda um pouco, né, de fraqueza, nós temos o exemplo de um homem que é muito usado por Deus, que é admirado por muitos, inclusive por mim também, que é o nosso apóstolo Paulo, que ele fala aqui abertamente em Romanos 7, ele dá aqui, ele fala do homem, da fraqueza, né? Em Romanos capítulo 7, é um texto bem conhecido, vamos dar uma olhada lá comigo, você pode me acompanhar aí em casa. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha lá as palavras dele. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto como a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Está falando a respeito do pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita nem bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, ou seja, o bem, né, está em mim, mas não fazer o bem, por causa do pecado. Porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, assim, resumindo tudo isso aí, porque é uma trocadilha de palavra ali. Paulo, e algumas vezes, ele está falando assim, mostrando a sua fraqueza, porque devido ao pecado, né, que habitava na sua carne, então ele sabia que ele precisava fazer o bem como um homem de Deus, como um céu. Mas muitas vezes, né, como ele fala aqui, algumas vezes ele não conseguia fazer por causa do quê? Porque do pecado.
que habitava nele, impedia ele de fazer o bem. Mesmo assim a gente, né? Um pecado que habita nas nossas vidas que muitas vezes nos impede de fazer o bem. A carne, né, começa a flamar ali, e aí o pecado começa a florir na nossa vida, e vem aquela coisa, ciúme, inveja, é prostituição, lascívia, mentira, tantas coisas que a carne fica florando ali, né? E a pessoa começa. Então você sabe que você vai fazer o bem, mas muitas vezes não consegue por causa do pecado. Então, Paulo está dizendo assim, né? Nas minhas palavras agora, olha, eu não sou perfeito. Existem falhas em mim, porque é da minha carne, porque é um pecado que habita em mim. Você hoje está olhando para a sua vida, e você também, né, como eu, como cada um de nós, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, cada dia mais transforma a minha vida. Eu quero chegar à estatura do varão perfeito. Eu não cheguei ainda, mas eu quero seguir para isso. Tenho falhas, tenho sim imperfeições, tenho, Senhor. Acho que a gente tem que chegar diante de Deus e falar mesmo, para que Deus comece a trabalhar isso na gente. Mas muitos não oram, não abrem o coração para Deus e falam verdadeiramente. Nós precisamos falar isso em oração, para que Deus comece a nos quebrar, a cada dia mais a nos moldar, né? Porque é isso que Deus quer, nos moldar, né? Fazer de nós uma nova criatura. Deus, olha só o que eu vou te falar, né? Quando a Bíblia fala assim de santos porque eu sou santo, então Deus fala assim: eu quero um pouco santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. E Deus também, Ele nos chama para a perfeição. Ah, pastor, mas não dá, porque o senhor falou mesmo agora do apóstolo Paulo, da carne, que eu também tenho a carne. Verdade, mas o apóstolo Paulo está falando aqui da fraqueza dele, e a cada dia mais ele seguia até chegar a alcançar a perfeição. A mesma coisa somos nós hoje. Ah, eu tenho fraqueza, eu tenho imperfeições? Tenho, mas eu vou me acomodar com isso? Eu vou deixar cada dia mais isso crescer? Eu vou buscar a cada dia mais crescer, ser transformado por Deus? É isso que eu quero? Né? Eu quero ser mudado por Deus, eu quero ser transformado por Deus. Porque Deus quer nos chamar através da obra que ele fez na nossa vida, a obra do Espírito Santo, essa obra maravilhosa que Ele fez em nós, que nos leva à perfeição. A cada dia mais Ele vai nos aperfeiçoando através do Seu Espírito Santo, da Sua palavra, Ele vai nos aperfeiçoando. Olha só como Deus quer que o homem seja perfeito. Já começou já no início, aqui em Gênesis, capítulo 17, você pode ver comigo lá. Deus chamou Abraão, né? Ainda era Abraão. E fez as promessas para ele lá em Gênesis 12 e tudo. Ele foi aquilo tudo. Aí naquele momento que em Gênesis 15, né? Que Deus mandou ele sair da tenda, olhar, contar as estrelas, né? Porque aquele momento que, né? Ele vacilou um pouco. Aí Sara mandou ele se deitar, né? Com Agar. Ele teve o filho, nasceu Ismael. Depois disso, no Gênesis capítulo 17, Deus fala com ele novamente. E diz assim, Gênesis 17... Versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha aí Deus chamando Abraão para andar na perfeição. Então Deus, ele tem esse propósito na nossa vida, né? Ele quer nos limpar, ele quer nos transformar para que a gente possa realmente viver uma nova vida. Sim, de perfeição, sim, uma perfeição que não é hoje, amanhã. Você ainda vai ter falhas, mas Deus a cada dia mais ele está nos moldando, nos modificando, né, irmãos? Então Deus, ele tem esse propósito. Por isso ele nos deixou a palavra, nos deixou o Espírito Santo, para que através do poder da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, a cada dia mais a gente vai sendo transformado por Deus. Tem que deixar, né, essa obra sobrenatural, que é a obra do Espírito Santo, trabalhar nos nossos corações, na nossa vida. Eu quero abrir mais com vocês alguns outros textos que estão aqui em Colossenses, né? Capítulo 1, vamos ver lá Colossenses. Também aqui a palavra de Deus nos fala a respeito disso, né? Sobre andarmos e sermos perfeitos, né? Buscar a perfeição e nunca desistir, né? Naquele comodismo, não é isso mesmo, vou mudar. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 24, eu vou resumir aqui para não alongar muito, né, por causa do tamanho do vídeo, mas Paulo fala a respeito do evangelho, da pregação, da palavra, a importância da pregação da palavra, né? Ele começa a falar aqui a respeito disso. Então ele vai dizer assim, versículo 26, ele vai dizer: o ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, que ministério é esse? O ministério, a pregação, a palavra de Deus, né? Agora, todavia, se manifestou aos seus santos.
Glória a Deus, né? Foi lá, através da pregação dos apóstolos, né? Os profetas vieram falando, agora vem o evangelho, depois da morte de Jesus, ensino pregado. Paulo tinha aquela missão de pregar para os gentios, aos quais Deus quis dar a conhecer, versículo 27, qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus, né, se manifestou e agora vem para os gentios também o Evangelho, o qual nós anunciamos, olha, pregando essa palavra, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, a fim de que, né, esse ministério, essa pregação, ensinando a todo homem a sabedoria, tá vendo aqui, ó, a fim de que apresentamos todo homem perfeito, através do ministério, da pregação da palavra, para que as pessoas agora sejam transformadas e possam ser apresentadas a Cristo perfeito. E aí vem Timóteo, né? Aí Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, versículo 14. Vamos passar agora por alguns os capítulos da Bíblia aí, vamos acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 3, ainda falando sobre Deus, né, que nos chama à perfeição. Ele diz assim, versículo 14: Tu, porém, quem? Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, né? Ele teve a infância, né, a sua avó, a sua mãe, e que desde a infância sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura, vamos lá, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, a palavra, né? Ela vem para ensinar, para repreender, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. O homem de Deus seja o quê? Perfeito, através da instrução da palavra, né? Como ele diz aqui, corrigindo, repreendendo, educando. Ele diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus, ele está nos chamando, irmãos, e ele quer nos chamar para a perfeição. Não, pastor, mas não é, isso é impossível. É impossível sim, aos nossos olhos, pela nossa carne, mas através do poder sobrenatural de Deus, sim. Deus, ele pode nos transformar e fazer de cada um de nós vasos diferentes, totalmente transformados. Efésios, mais um pouco aí que eu falei para os irmãos, né? Capítulo 4, vamos lá. Fala sobre os ministérios que foram colocados, o ministério apostólico, profeta, né? Então ele fala aqui, ele começa a falar sobre isso, né? Então ele diz assim, e ele mesmo, Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, os ministérios da igreja, os 5 ministérios, né? Tem até uma igreja que tem esse nome aí. Com vistas ao aperfeiçoamento, olha aí, Deus nos chamando para sermos perfeitos, né? Então os ministérios foram colocados, a profecia, o mestre, né, que é o ensino, o evangelismo, todos os ministérios aqui, eles têm um significado, têm um propósito, vamos dizer assim, a palavra certa tem um propósito. Para quê? Para em vistas ao aperfeiçoamento dos santos, nossos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, né? Para a edificação dos membros, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, o varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a gente chama para chegarmos a essa perfeita varonidade, o varão perfeito. E através dos ministérios na igreja, né? Deus vai aperfeiçoando, através de cada um, né? Se colocando ali o profeta para exortar, o mestre que ensina, o ministério apostólico, cuidando das igrejas, enfim. Todos têm suma importância, são fundamentais para aperfeiçoamento, para que os santos, nós, sejamos a aperfeiçoar, nos aperfeiçoar. E Tiago, para finalizar agora, tem 2 partes aqui em Tiago, né? Mais um pouquinho aí, né? Capítulo 1, vamos ver mais aqui, versículo 4. Ora, Tiago 1:4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros e nada deficientes. A perseverança, né? Ele diz aqui, ela tem que ter ação completa, né?
Perseverar é ficar firme, né? É ali, né? Insistir, permanecer. Como tem o exemplo de Josué e Caleb, né? Que a Bíblia diz que quando todos não acreditavam ali, quando foram entrar na terra prometida, e Josué e Caleb levantaram a voz no meio da congregação, foram até apedrejados, queriam matar eles, mas eles falam que Deus ia dar a vitória, que, né, ei, subamos, né, e se o Senhor é por nós, nós vamos devorar este povo. Então, enfim, eles confiaram em Deus. Então a Bíblia fala lá na frente como eles alcançaram a vitória, que só Josué e Caleb, né, foram poupados de todo aquele, dos que estavam ali com ele, e só os filhos que sobreviveram, Josué e Caleb, daqueles todos ali, caíram mortos no deserto, porque não confiaram, não acreditaram em Deus. A Bíblia diz lá na frente que eles perseveraram em seguir ao Senhor. Foram firmes. Seguir era confiar na palavra, né? Porque Deus falou que aquela era a terra da promessa. Então eles perseveraram em seguir ao Senhor, em confiar na palavra. Então nós temos que ser perseverantes, confiar em Deus, confiar na palavra, nesses dias tão difíceis ainda mais, né? Que Deus vai nos guardar, que o Senhor é conosco para nos proteger e nos livrar. Então ele diz assim que para que sejais perfeitos e íntegros. Então Deus chama o homem para a integridade, para a perfeição. E aí você para e pensa como eu, né? Quantos de nós temos falhado na presença do Senhor? Até em cima do altar da igreja, homens que não estão sendo íntegros, não estão sendo verdadeiros, embaixo, em cima, no altar, no templo do Senhor. Então eu queria que você pensasse nisso, que você comece a buscar mesmo. Não é aquela coisa de ficar no redondo, eu sou crente, ninguém me toca, não é isso. O Senhor nos colocou no mundo, né? Nós não somos, nós estamos aqui. Mas a gente tem que ser exemplos, né? Ele nos deixou para sermos exemplos aqui na terra. E Tiago capítulo 3, ele também fala outra coisa aqui sobre a perfeição. Ele fala assim, capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, né, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se você não tropeça no falar, se tardio para falar, é perfeito varão, né, que não se atrapalha com suas palavras, como muita gente tem se atrapalhado com as suas palavras, porque fala muito, né, e acaba se atrapalhando depois. Em Colossenses 3,14 diz assim que o amor é o vínculo da perfeição. O que quer dizer isso para nós, irmãos? Que para nós alcançarmos essa perfeição, o amor é fundamental. E esse amor, eu falo de um amor que é o amor de Deus, que é o amor ágape, né? Que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É um amor santo, um amor que não mede distância mesmo, é aquele amor que lá em Coríntios 13 Paulo fala que é um amor tremendo, um amor supremo, né? Um amor de homem, de pai para filho, nada disso. Esse é o amor. Então nós precisamos desse amor, porque esse amor é que faz a liga, é que ata a perfeição. Quando a gente tem um amor, aí a perfeição, o amor ele faz essa liga, né? É um vínculo. O que quer dizer o vínculo? É vincular, é ligar, é atar, né? Lembra daquela expressão quando tinha nas empresas, como entrava funcionário e ficava muito tempo, as empresas não registravam, e eu, na época que eu trabalhava, falava isso, ó, a gente tem que ver a situação daquele fulano lá, no departamento pessoal, se falava muito isso, para não ter vínculo empregativo, né? Porque a pessoa trabalhava um tempo e acaba depois correndo o risco de vincular, né? Então, passaram a ser empregado, né? Vínculo. Né? Então, o amor, ele faz isso, né? O amor vamos dizer assim, é a arma, é aquele que vai nos conduzir, né? Ele vai nos conduzir a essa perfeição, mas precisa ter amor. Se não tiver amor, fica difícil chegar lá, né? Então ele diz isso, né? E Paulo, em Filipenses, olha a gente falando de Paulo de novo, ele vai falar novamente, né? Que não é perfeito, mas que ele busca a perfeição, né? Em Filipenses capítulo 3, ele fala para a igreja de Filipos, talvez havia ali muitos perfeccionistas, né? Porque a gente convive com isso hoje, aquelas pessoas que têm aquela síndrome de perfeição, são os perfeccionistas da vida, que é errado, faz tudo certo, que são perfeitos em tudo, né? E Paulo parece que estava talvez enfrentando uma situação ali na igreja, ele vai falar assim, capítulo 3, versículo 12:
Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus se esclarecerá, né? Deus vos esclarecerá. Então ele fala assim, né, que ele não tinha, né? Não que já tenha obtido a perfeição. Talvez ali, né? Os irmãos queriam a perfeição no apóstolo, ele diz, mas eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que eu chamar. Então Jesus chamou para o ministério, para a perfeição. Então eu estou prosseguindo, né? Eu não alcancei ainda, mas estou prosseguindo. E ele diz assim, se alguém já tem esse sentimento, né? Todos pois que somos perfeitos, né? Que temos esse sentimento, e se porventura pensar de outro modo. Então assim, você que tem esse sentimento, que já tem alcançado a perfeição, busque sempre a perfeição. Nunca se ache perfeito demais. Nunca ache que você chegou no 100% da perfeição. Ele fala, não, não, não. Ó, todas as pessoas que somos perfeitos, temos este sentimento. Prossigo para o alvo. Não, não tá bom, eu preciso mais, eu cada dia mais tenho que me humilhar para Deus me ensinar mais, e nós precisamos mesmo. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Então ele está falando ali, né, para a igreja. E para terminar aqui, eu quero terminar aqui com em Mateus capítulo 5, falando sobre a perfeição, quando Jesus falou para aqueles jovens se querem ser perfeito, né? Então, o Senhor fala aqui em Mateus capítulo 5. Já estou terminando, tá, irmãos? Versículo 43 fala assim: Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Duro, né? Difícil, né? Orar pelos inimigos, para aqueles que nos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. E é verdade. A chuva só não cai na nossa cabeça, que é cristão, cai sobre todos os homens da terra. Porque se amais os que vos amam, que recompensa tens? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? É aquele irmão, Pai Senhor, ô irmão, Pai, tal, aquele que está lá na padaria, aquele que não conhece, você não saudar, que diferença faz? O seu irmão é fácil. Não fazem os gentios também o mesmo? Verdade. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, saudar a todos, né? Seja irmão em Cristo, seja não irmão. Então, eu quero terminar assim com essa palavra, irmãos. A perfeição. E sabe que, assim, quando olhamos para o nosso próximo, é que a gente vê que a gente é imperfeito. Por que eu estou te falando e finalizando com essa palavra? Por isso que Deus colocou no meu coração. Porque Jesus falou lá para aquele jovem rico, né? Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Dá os teus bens, ajuda, abençoa. Ele falou, não vou fazer isso, é um triste. Então, eu vejo quando que eu sou imperfeito ainda, quando eu olho para o meu irmão, olho para aquela pessoa que está ali na rua, sendo irmão em Cristo ou não, que eu não tenho compaixão, que eu não tenho misericórdia, que eu não tenho nenhum sentimento de amor, nada. Quando eu não procuro ajudar aquelas pessoas que, seja da minha família ou não da minha família, estão precisando de uma ajuda, eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma ajuda, eu não digo só financeira, mas uma palavra, um conselho, nada para oferecer para ninguém. Que eu não busco somente os meus interesses e não procuro ajudar ninguém. Eu vejo, sabe, que eu sou imperfeito ainda quando não sei perdoar, porque Jesus falou que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Quando eu não consigo amar, quando eu não sou amigo verdadeiro para aquelas pessoas que eu tenho que ser amigo, sincero e verdadeiro, quando eu sou a pessoa que ainda age com falsidade, com mentira, eu sei que ainda tem muitas coisas imperfeitas que Deus precisa trabalhar na minha vida. Então eu vejo, olhando para o meu irmão, olhando para as pessoas que estão à minha volta, começa pela tua família, como você age com alguém, quando você não tem paciência, quando você não tolera nada, quando você fica com raiva, quando você não consegue compreender aquela pessoa que está ao seu lado, às vezes até o esposo, a esposa. Nós somos imperfeitos. Jesus tem muitas coisas que trabalham na nossa vida, porque Jesus amou, perdoou a muitos, recebeu a todos, até aqueles que
falavam contra o próprio Deus Jesus. A todos que vieram, Jesus ouviu, falou, aconselhou, amou a todos. Então, para a gente falta muita coisa, né, irmãos? A Bíblia fala lá que Ezequias, né, ele virou o rosto para a parede quando recebeu uma sentença e falou que ele era justo, íntegro, né? Então, um homem de Deus, ele tem que buscar isso, andar com justiça, com retidão na terra, dar um bom testemunho, ser justo para com todos, não só para com os seus, com os da sua casa, com os seus amigos, mas a gente tem que procurar ser justo para com todos. Isso é um caminho da perfeição, um dos caminhos da perfeição, ser reto, ser íntegro, né? Nas suas palavras, ser íntegro, né? Não ser aquela pessoa mais ou menos, mas ser íntegro. Então, eu vejo assim que hoje eu queria deixar isso, essa palavra para nós. Jesus falou para aquele jovem: querem ser perfeito? Você quer ser perfeito? Jesus falou: olha, o que te falta? Falta isso. Se hoje Deus falar para você: quer ser perfeito? Você fala: quero, Senhor. O que me falta? Jesus vai colocar para você tudo aquilo que falta na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para alcançarmos a perfeição. Porque Paulo diz: eu prossigo para o alvo, quero alcançar a perfeição. Não me julgue ter alcançado, mas eu não vou ficar aqui acomodado, eu vou até o fim, vou lutar. Então, sabe, ele nos chama para isso, irmãos. Você fala: pastor, mas é muito difícil, o mundo hoje está perdido. O mundo, pois é, irmãos, eu sei que está difícil. Noé, Deus olhou para ele e ele era aquele que Deus olhou e que era justo, que era íntegro diante de toda aquela humanidade. Deus também quer olhar para a terra e quer achar filhos que realmente são íntegros, são sinceros, que têm um coração voltado para Deus, que buscam andar com justiça nessa terra. Então eu quero deixar essa palavra nessa noite para nossas vidas, né? Para todos nós. E olhe para a pessoa que está em sua volta e você vai ver. Você não olhe, a gente olha para a pessoa, a gente vê os defeitos da pessoa. Não, quando a gente olha para aquela pessoa, a gente vê nossas imperfeições. Porque a gente muitas vezes não consegue amar, não consegue perdoar, compreender, ter paciência, ser hospitaleiro, ser um verdadeiro amigo. Aí você, coloca um monte de defeito naquelas pessoas, mas o defeito está em nós, que ainda não fomos transformados por Deus, mudados por Deus, não nascemos ainda a nova criatura. A Bíblia fala, em 2 Coríntios 3,18, que nós vamos ser transformados de glória em glória. Amém? Vamos orar, vamos ficar por aqui. Põe a mão no teu coração, onde você está agora na tua casa ouvindo essa mensagem. Vamos orar. Eu vou colocar a minha também aqui e pedir para que Deus venha a cada dia mais trabalhar no meu coração, na minha vida. Senhor, nosso Deus, estamos com as mãos no coração, Pai. Que o Senhor faça uma grande restauração, uma grande renovo, uma grande mudança em nossas vidas, Pai. Como Paulo diz: não que eu tenha alcançado, não alcançamos ainda a perfeição, mas prosseguimos para o alvo, para a soberana vocação, a qual o Senhor nos chamou, para viver uma vida nova aqui nessa terra, para darmos com justiça diante de Deus e diante dos homens, meu Pai. E o Senhor nos falou a respeito da perfeição, meu Pai, do amor, que é a arma poderosa, mas nos falou também, Senhor, que o amor é o próximo. Esse é o caminho da grande perfeição, quando nós conseguimos olhar para o nosso próximo e amar e ter misericórdia. Jesus ainda foi mais adiante e nos falou ainda, Senhor, que nós temos que orar pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, meu Pai. Então venha trabalhar isso em nossas vidas nessa noite, venha restaurar os nossos corações, venha transformar as nossas vidas, Senhor amado. Assim como aquele jovem rico, estamos hoje nas mesmas condições hoje diante do Senhor, e falando: Senhor, o que nos falta? Então, Senhor, venha, e aquilo que nos falta, preenche tudo em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Senhor, também te peço pelos nossos lares, continua guardando e abençoando cada família, os nossos lares, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos. Guarda e abençoa as nações, livra-nos deste mal. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, um grande abraço, a paz do Senhor.